Nesse vídeo eu vou explanar a real relação da Crypto.com com a Shiba Inu. Então fica até o final desse vídeo para saber sobre tudo isso que está acontecendo. Primeiro eu queria fazer um pedido para você que caiu aqui nesse canal de paraquedas. Se inscreve nesse canal e curte esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas e informar melhor essas pessoas do que está acontecendo de fato com o mercado financeiro. Eu venho trazendo esse vídeo hoje aqui para explicar várias questões para vocês, porque eu não aguento mais ver diversos conteúdos aqui no YouTube relacionando a Crypto.com com o Shiba Inu, falando justamente que as reservas da corretora Crypto.com estão 21% alocadas em Shiba Inu, e a gente vai ver se isso de fato é verdade ou não e se essas reservas podem comprometer de fato o futuro da corretora dentro do mercado, fazendo com que ela se torne a próxima FTX. Então é justamente isso, pessoal. Surgiram diversos rumores no mercado de que a Crypto.com aí ela divulgou seu balanço, como eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando também. E eu até comentei um pouco, depois eu vou colocar aqui para vocês, mas é o seguinte, eu vou colocar primeiro uma mensagem do CZ sobre todas essas notícias que estão circulando ao mercado a respeito da reserva das corretoras, Porque isso não está acontecendo só com a Crypto.com, mas também com a Binance, com a KuCoin e com as outras que, por livre e espontânea vontade e livre e espontânea pressão de toda a comunidade de cripto, a expor os seus balanços. Da reserva das empresas. Então vamos ver aqui o que o CZ ele falou sobre isso. Primeiro ele já falou aqui o seguinte: jornalismo é uma merda, praticamente isso. Justamente porque saiu uma reportagem na Bloomberg falando o seguinte: a Binance tem as suas reservas, a maioria das reservas da Binance estão nos tokens que ela mesma emite, nos tokens da mesma corretora, isso não faz sentido, e etc. E o CZ respondeu, ele falou: jornalismo é uma merda. A BUSD é emitida pela Paxos, uma entidade regulamentada pela NIDFS e não pela Binance. O que quem já é do mercado sabe. E aqui é um ponto, porque essas notícias, quando elas saem, para a maioria das pessoas que não conhece o mercado cripto, por exemplo, que não tem noção de que o BUSD é emitido pela Paxos, as pessoas acreditam nisso de fato, e começam a desconfiar da corretora. Mas ele falou o seguinte: os números também estão todos errados na matéria que a Bloomberg postou, e ele falou o seguinte, ele falou mais: esses são os ativos dos usuários. Presta atenção nisso. Isso são os ativos do usuário na forma que os usuários escolheram armazenar conosco. Nós não convertemos para eles. Ou seja, esse balanço que foi publicado pela Binance não era a reserva da Binance, mas sim a reserva dos clientes da Binance. E aí esse ponto é já para você ver que por mais que a Binance ela esteja publicando também a sua auditoria, explanando suas carteiras, as pessoas também falam mal disso, mesmo sem saber os fundamentos e as coisas que acontecem por trás. Mas o seguinte, a Binance de fato fez a publicação, que a gente tem também na matéria na Binance, ela falando o seguinte, que tem 475 mil bitcoins, 4,8 milhões de Ethereum, 16 bilhões em USDT, BUSD e USDC. E é o seguinte, muitas dessas críticas que surgiram agora com a Binance também surgiram com a Crypto.com, depois que a Crypto.com postou seu balanço. Porque de fato, naquela carteira que foi publicada pela Crypto.com, a gente tinha 20% de Shiba Inu, e eu também falei que tinha achado meio estranho a priori, Só que um fato que eu achei interessante é que 19,84% está cotado aqui em Shiba Inu. E inicialmente eu fiquei me questionando, mano, como assim Shiba Inu? Só que como esses recursos, esses ativos provavelmente são decorrentes dos clientes, é natural que a maioria das pessoas que investem no mercado, elas busquem ativos nesse sentido, Tipo Shiba Inu, Dogecoin, para comprar, e eles têm uma reserva muito alta disso, mas eu achei estranho a priori. Tá ligado? Assim como eu falei nesse vídeo, a partir do momento que eu vi aquilo, eu achei estranho. Só que depois eu repensei e falei o seguinte: gente, isso aqui são as reservas dos usuários e não as reservas da corretora. Porque não faz sentido, de fato, a corretora ter as suas reservas em moedas que são totalmente voláteis, Isso é uma preocupação ter 20% em Shiba Inu?
Se fosse das reservas de fato. Seria uma preocupação até mesmo o Bitcoin e Ethereum estarem na reserva da própria corretora. É natural que as corretoras elas coloquem as suas reservas em moedas estáveis, em stablecoins, e não em Bitcoin e altcoin, que é como foi divulgado pela Crypto.com. E a gente teve uma resposta do CEO da Crypto.com, que é o Chris, aqui a esses comentários do Twitter e dos YouTubers e etc, né? Então vamos trazer aqui o comentário do Chris, né? O carinha ele postou o seguinte: Justin, a Crypto.com é um founder. Ele falou que o CEO da Crypto.com, o Chris, postou essa Proof of Reserve, né? A prova de reserva. E tá espantado porque eles estão rodando Shiba Inu e Ethereum, não faz sentido, né? Então aqui a gente tem o balanço da carteira deles: 31% BTC, 19,85% em Shiba e 16% em Ethereum, o resto em stablecoins e o resto também separado entre outras stablecoins do mercado. E o Chris, ele respondeu isso aqui falando o seguinte: ele marcou a Will Reserve e falou o seguinte: esses são os depósitos dos clientes, né? Armazenamos com segurança para tudo que os nossos usuários compraram e mantém dentro da plataforma. De fato, os usuários compraram muito Shiba e Doge em 2021. Você pode descobrir isso observando seus rankings globais de capitalização de mercado. Quando ele tinha postado isso, a Dogecoin ela estava em 9, né, em valor de mercado, né, lá no top 10, estava com 9 de valor de mercado. E também a Shiba Inu estava em 14 com valor de mercado. Ou seja, essas shitcoins ou criptomoedas, elas estão com valor de mercado de fato enorme, tá ligado? Então é natural que pessoas que têm conta na corretora da Crypto.com tenham também Shiba Inu. Mas partindo aqui, a gente vai ver isso aqui até no próprio Cointelegraph que eu quero trazer para vocês, né? Pra gente ver o seguinte, a atualização. Quando ele postou aquilo, o Dogecoin estava em nono e já passou a da Cardano e está em 8º lugar no ranking do CoinMarketCap. Vamos ver Shiba Inu. Shiba Inu aqui estava em 13, quando ele postou estava em quanto? Em 14, né? Então Shiba Inu, ela passou para o 13º lugar no CoinMarketCap, né? Com a capitalização de cerca de 5 bilhões, 5,2 bilhões, né? Então a gente já observa isso aqui do saldo da Crypto.com, né? E isso aqui eu vou comentar com vocês porque é o seguinte, galerinha, o que é que aconteceu no mercado? O que aconteceu no mercado depois que teve aquele fato triste que aconteceu com a FTX, né, que eles já declararam falência, o CEO correu, hackearam corretora e não sei o que, né, a galera parece que está fugindo. Aí, o que isso trouxe para o mercado foi uma crise de confiança da gestão da corretora sobre os ativos dos usuários. O Chris, ele foi um dos primeiros, e o Chris, eu estou falando do CEO da Crypto.com, ele foi um dos primeiros a publicar as suas provas de reserva. E antes de publicar essas provas de reserva, ele falou o seguinte: galera, eu vou publicar as provas de reservas de uma das carteiras dos nossos usuários para mostrar que a Crypto.com ela está mantendo esses ativos em custódia de 1 para 1. E aqui cai por terra esse negócio de a reserva da Crypto.com tá 20 e poucos por cento em Shiba Inu. Galera, não é a reserva da Crypto.com, é a reserva dos usuários. E aí os usuários eles são livres para comprarem o que eles quiserem, ou Shiba, ou Doge, né, ou Bitcoin, ou Ethereum, qualquer coisa. A função da corretora é manter esses ativos seguros, que é o que não aconteceu com a FTX. Ou eu estou errado? A função da corretora, e digo mais, a função da corretora nem é essa, porque corretora não é carteira. Mas fato é que a maioria das pessoas, sobretudo iniciantes no mercado de criptomoeda, elas utilizam as exchanges também como carteira, confiando no órgão centralizador para guardar as suas criptomoedas, e às vezes também porque nem tem noção disso, de que existem hot wallets para a gente guardar as nossas criptomoedas com mais segurança. Uma frase que eu repeti muito nos últimos dias foi a seguinte: not your case, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves das suas criptomoedas, você não tem essas criptomoedas. Essas criptomoedas não são suas, elas são de quem está com a custódia. Assim como aconteceu com a FTX. As pessoas que mantinham seus ativos dentro da FTX perderam os seus ativos porque abriram mão da sua custódia. Isso está muito errado. De novo, eu sempre quero falar aqui que eu não estou fazendo um vídeo patrocinado pela Crypto.com, nem nada disso. E eu falei mais, não tem problema nenhum se tivesse sendo patrocinado, tá ligado? Aqui não tem problema não, pô, manda um e-mail pra mim que nós resolve isso aí, Crypto.com.
Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para trazer uma informação de fatos para vocês. Porque eu vi muitos outros influencers e respeito o trabalho de todos, mas trazendo um formato de desinformação para as pessoas, como essa carteira que foi divulgada pela Crypto.com fosse das reservas da própria empresa, o que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Justamente o CEO da Crypto.com ele falou isso. Ele falou, galera, ó, isso aqui é só a reserva, uma das carteiras de reserva do nosso cliente, que somam 3 bilhões de dólares quase. E a gente vai fazer uma auditoria completa e publicar todos os balanços da nossa corretora auditados, assim como o CZ da Binance publicou. Obviamente, pelo tamanho da Binance, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Ela tem muito mais balanços do que a Crypto.com. Isso é uma coisa natural de mercado, né? Então vamos seguir aqui para já dar essa introdução já para a gente quebrar esse estigma de que aqui 20%, não sei o quê. Vamos partir aqui para os portfólios de fato das carteiras, né? Vamos lá, aqui a gente tem o portfólio da Binance, né, com 71 bilhões de dólares, minha nossa senhora, que é o portfólio justamente da reserva dos clientes. A gente tem aqui, de fato, a gente pode ver que nesse momento a gente tem mais reservas em BUSD, USDT, Ethereum e Bitcoin. E eu tenho até uma resposta para isso, de por que os balanços delas estão tanto em USDT e BUSD. É justamente pelo período de mercado que a gente está se encontrando agora. A gente está passando por um período de bear market. É natural que nesse momento a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas inteligentes, estejam fazendo uma transferência de ativos, por exemplo, de hot wallet, de stablecoins, passando para corretoras para poder comprar mais ativos nesse cenário em que os ativos eles estão muito descontados. Então é por isso também que a gente vê um alto índice de stablecoins aqui dentro dessa reserva da Binance. E a gente vê também que, galerinha, tem uma coisa, nenhuma corretora vai ter a sua reserva em Shiba, né? A gente tem aqui, inclusive, eu trouxe isso para a gente fazer uma comparação do tamanho da alocação da Crypto.com e da Binance, porque a gente vê o seguinte, ó, a gente vê que aqui, ó, Shiba tá praticamente no top 10 também da Binance. Então não é que Shiba tá lá no top 10 de reservas da Binance, né? Porque o CZ vai fazer uma reserva, vamos botar aqui 1% de Shiba Inu da nossa reserva. Mano, isso não existe. Tá ligado, mano? Isso não existe, né? Então aqui, Shiba Inu. E a gente tem um total de 855 milhões de dólares dentro do balanço da Binance, né? Dos clientes. E aqui a gente tem o da Crypto.com. A gente tem o balanço no total atualizado aqui, 2 bilhões e 640 milhões de dólares aqui. E a gente tem aqui o balanço, de fato, 33% em Bitcoin, 21% em Shiba Inu, 17% em Ethereum, 5% em USDT e o resto em USDC e Cronos. Mano, tu acha que o Cris da Crypto.com ele sentou numa call com o pessoal e falou, galera, o que é que vocês acham da gente botar 21% de reserva no Shiba Inu? Eu não duvido, né? Tudo pode acontecer nesse mercado maravilhoso e o mercado sempre prova isso pra gente, mas eu acho totalmente improvável que isso tenha acontecido. Tá? Então a gente tem aqui, isso é um saldo de reserva dos clientes. E lá na Binance, a gente tem 800 e poucos milhões investidos em Shiba, né? De dólares. Aqui na Crypto.com, por mais que seja uma grande parte percentual, a gente tem 557 milhões de dólares. Ou seja, é uma relevância maior para Crypto.com em questão de porcentagem, mas a Binance tem muito mais recurso, né? Os usuários da Binance têm muito mais recurso investido em Shiba Inu, sobretudo pela quantidade de usuários da corretora, né? E a facilidade da gente mexer com isso e também porque ela já é bem consolidada no mercado há muito tempo. Mas eu queria trazer isso aqui para vocês para a gente poder analisar e tomar cuidado com isso que acontece no mercado, né? Porque é o seguinte, qual o impacto que isso pode ter na CRO, na Cronos, por longo prazo? O impacto é nenhum, né? Por exemplo, a galera falou, pô, você coloca 21% da sua reserva em Shiba Inu, se Shiba Inu cair, for embora, vira pó, acabou a corretora? Mano, presta atenção. A função, como eu falei, dessa corretora aí, ela manter os ativos do cliente um para um, né? A corretora
Como eu falei, tipo, não é carteira, mas as pessoas usam como carteira, mas a corretora é um intermediador. Então você, pessoa física, você chega até um exchange, você compra um ativo e a função a partir daquele momento da corretora é fazer com que a sua compra seja realizada. E você opta ou não opta por deixar aquilo guardado na corretora. E a maioria das pessoas deixam guardado na corretora. Então, se a Shiba Inu virar pó, não é que a Crypto.com vai virar pó porque 21% estão nas suas reservas. Não, tá ligado? Isso aqui são dos saldos dos clientes e isso tem que estar firme pela corretora, assim como ele falou. A função deles aqui nesse momento é manter os ativos um para um dos clientes. Isso não causa insolvência quando os ativos estão um para um. Insolvência seria se ele tivesse, como supostamente, né, o Sam Bankman-Fried estava utilizando, se alavancando através também da sua moeda, que ele mesmo emitia, assim como a Cronos, para beneficiar a corretora e comprar outras empresas que estavam falindo no momento, né? E agora um ponto que é um recado que eu falei o seguinte, outra coisa também, né, sobre confiança na corretora, sobre confiança na Crypto.com. Teve um cara que ele, muito gente boa, ele comentou um vídeo meu que eu tinha falado sobre Cronos. Deixa eu só espelhar aqui para vocês poderem ver, né? Inclusive, esse vídeo foi muito legal, galera. Queria agradecer a vocês por terem assistido e comentado também. Então, é o Dom Urco, né? Salve, Dom Urco. Tamo junto, irmão. Ele falou o seguinte, ó. Vendi as minhas 1.250 CRO, a corretora não passa confiança. Aí você acha que eu vou falar o quê? Eu falei, não, mano, tem que comprar CRO, tem que manter as tuas CRO. Não vende, não. Falei isso. Olha o que eu respondi aqui pra ele. Boto fé, meu mano. Acabei de comprar mais um pouco, que de fato eu tinha comprado mais um pouco, porque tinha caído muito no sábado, então aproveitei. Mas você fez o certo. Se não confia em um serviço, não tem por que usá-lo. Obrigado pelo comentário. E tamo junto aí, Dom Urco. Né? Não tô aqui, galerinha, pra forçar pra ninguém comprar Crypto.com e não sei o que. Assim como eu falei diversas vezes em outros vídeos meus, se a Crypto.com falir, ela fale sozinha, né? E agora falando em questão de reserva, e primeiro falando sobre o comentário do lado do Dom Urco, ele falou o seguinte, eu não confio nesse serviço, vendi minhas criptos. Eu falei, mano, tu tá certo. Se tu não confia num serviço, não tem por que tu utilizar. E não sou eu que tenho que dizer isso pra você. É você que se sente confortável ou não em utilizar um serviço. Isso tem que ficar claro. Eu não sou um youtuber pra ficar empurrando criptomoeda em ninguém. Eu só comento sobre as coisas que acontecem, dou minha opinião, faço as minhas análises e vocês tomam as suas próprias decisões, galerinha. Então, pô, se você gosta disso, desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, tá ligado? Mas não acabou o vídeo não, segura que tem mais coisa ainda, porque eu quero falar agora com esses influenciadores do mercado cripto aqui do YouTube, porque eu fiquei muito puto, que eu tava vendo, pô, que CRO vai quebrar, não sei o que. Eu falei, mano, seguinte, ó, e aqui me abrindo um pouco com vocês também, né? Uma das coisas que me fez ficar mais apaixonado pelo mercado de criptomoedas é a possibilidade de você monetizar as suas convicções, de você monetizar as suas ideias. Se o Vitalik teve a ideia de criar contratos inteligentes e descentralizados para descentralizar toda a produção dentro do cenário do Web 3.0, ele monetizou isso. Se o sonho do Satoshi era criar um dinheiro descentralizado para que as pessoas pudessem usar sem interferência do Estado, ele foi lá e monetizou isso, ele criou o Bitcoin, tá ligado? Nossa maior criptomoeda do mundo, o rei das criptomoedas. O Satoshi fez isso. E sobre monetizar as nossas convicções, mano, como tem muita gente que falou que tinha certeza que a Crypto.com vai quebrar, bota dinheiro na tua convicção, mano, entra short nessa porra. Tá ligado? Entra short, tá ligado? Se tu acha que a Crypto.com vai cair, entra short na Cronos, tá ligado? Aí, Tony, tu gosta do projeto, tu tem CRO, pô, por que tu fica falando isso? Porque eu acredito, se o cara não acredita, é direito dele, e é direito dele monetizar a sua convicção. Sabe por que eu falo isso? Vou dizer pra vocês aqui. Sabe por que eu falo isso? Porque se eu tivesse identificando o cenário de alto risco para Crypto.com, eu entraria shortado em CRO. Tá ligado? Tu acha? Eu fiquei puto que eu não consegui vender FTT. Mano, se eu tivesse farejado aquilo da FTT, eu tava distante aí. Mas se eu tivesse farejado um pouquinho de problema dessa insolvência da FTX, eu tinha vendido pra caramba FTT e tinha ganhado dinheiro do caramba fazendo isso. Então, se você tá vendo toda essa complicação na Crypto.com e acha que ela vai quebrar de fato, shorta, bota dinheiro nas tuas ideias, mano, né?
E assim, porque tu gosta do projeto, tem que falar pra pessoa comprar, não tem que falar nada, mano. Vocês fazem o que vocês quiserem. Aí agora falando em questão do impacto disso nos meus investimentos, na minha carteira. Galerinha, eu sou um cara que gosta de diversificar todos os investimentos, né? Em corretoras, em setores, em altcoins diferentes, de diversos ambientes desse nosso universo cripto, né? Então, minha posição em Cronos é insignificante, pelo menos pelo que eu já ganhei com Cronos no passado, né? Como eu já falei, pô, comprei Cronos a 5 centavos, a 10, depois vendi a 80, depois a 90 centavos de dólar. E ganhei muito dinheiro somando essa posição, deu mais de 800% da minha posição, né? Porque eu já tinha tirado grande parte do lucro. E daí, Cronos, no meu portfólio hoje em dia, sabe quanto Cronos representa no meu portfólio? Tá chegando em 3% agora, tá ligado? Se a Cronos quebrar, o máximo que eu perco com isso é 3% do meu portfólio, que é muito irrelevante com relação ao meu caixa nesse momento, né? E outra coisa, nem perco esses 3%. Sabe por quê? Porque as minhas Cronos, pelo menos a maioria, não estão na Crypto.com. Por quê? Not your case, not your coin. Se você não tem as chaves, as criptomoedas não são suas. Eu estou preparado para que se der um liliu lá na Crypto.com, eu poder sair do projeto. Se o Cris da Crypto.com publicar um balanço que eu acho que está errado, ou falar que a corretora está insolvente, eu passo para onde estiver vendendo e me livro delas. Então pode crer que no máximo 1% eu perderia com Crypto.com. Eu falo disso justamente para a gente não entrar naquele dilema do risco da ruína. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, mano. Descentralize, o mercado é diverso, o mercado é vasto. Você pode participar do crescimento absoluto do mercado, descentralizando seus investimentos. E é isso que eu faço. Essa é a minha filosofia de investimento. Né? A Hydra, né? Que eu estou escrevendo o livro, para quem não me acompanha no Instagram, é a minha filosofia de investimentos. Eu descentralizo os meus investimentos. Eu não coloco todos os ovos na mesma cesta, né? Mas pro pessoal que acha que a Crypto.com vai falir e tem o direito de achar, né? E pessoal, assim, essa desconfiança no mercado é muito válida, tá? Eu queria deixar isso, essa desconfiança no mercado, nas corretoras, de uma corretora aparecer insolvente, não sei o que, de fracassar. Eu acho tudo isso válido, porque aquele idiota do Sam Bankman-Fried poderia ter feito o trabalho dele, tá ligado? De não ter feito merda na gestão da FTX. E a gente estaria vivendo um momento muito maravilhoso no mercado agora. Né? A gente poderia se beneficiar, sobretudo, da desvalorização do dólar, porque as criptos poderiam subir, que tem correlação. Né? A gente poderia se beneficiar de várias coisas. Eu entendo as pessoas que estão tensas no mercado. Vocês têm o direito de fazer isso, tá ligado? Mas coloquem dinheiro nas suas convicções. Tenham skin the game. Né? E assim, pessoal, para encerrar, eu queria falar o seguinte, sobre o curto prazo da Crypto.com. Né? Porque isso de fato a gente está vendo que por causa dessa desconfiança geral acerca do projeto, a gente está vendo que o projeto nos últimos dias ele tem sido ele tem se desvalorizado bastante. Aí as pessoas perguntam, pô, como é que tu acha que vai sobreviver se está desvalorizando? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu na antiguidade, quando a mulher de César, ele tava botando gaia, né? Ela tava botando gaia nele, ou supostamente tava botando gaia nele. E daí ele parece que decidiu acabar com ela, e o cara falou, pô, mas você sabe que a sua mulher é fiel. Ele falou o seguinte, a mulher de César, para ser fiel, ela não precisa só ser fiel, ela precisa parecer ser fiel. Né? Ou seja, no mercado cripto, no mercado financeiro de uma forma geral, isso também acontece. Um projeto, para ser sólido e se valorizar, ele não precisa ser apenas sólido. Ele tem que parecer sólido. Então, se surge uma desconfiança acerca do projeto, é óbvio que aquele projeto ele vai se desvalorizar com o passar do tempo. Né, galerinha? E outra coisa, para dar uma motivação pra gente, eu queria trazer isso aqui, ó, que é o do Eric Anizin, sei lá o nome desse cara. Achei aqui no Twitter, pô. Pronto, o Eric aqui ele falou o seguinte, ó, a geração 3 das exchanges está lenta, mas seguramente fazendo algum progresso. E ele falou da CryptoFan, né, que ele é CryptoFan e colocou aqui, ó, a gente tem hoje no mercado o seguinte, galerinha, a gente tem Coinbase aqui nesse ranking, a Bybit, a KuCoin em quarto lugar, a Crypto.com.
né? Isso é muito bonito se ver, a gente vê essas novas exchanges de terceira geração ganhando esse espaço de mercado, que eu acredito que possa ser aumentado com o passar do tempo, tá? E é por isso que eu confio até então no Token Cronos. Mas não teria em momento nenhum, se eu visse algum modelo de insolvência na corretora, pode ter certeza que eu estaria shortando e não comprando. Então, esse é o recado do vídeo para vocês, né? Monetize as suas ideias, né? Coloque dinheiro nas suas convicções. Se você acha que algum projeto vai quebrar, shorta ele, mano. Shorta, vende. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Para você que ficou até esse momento aqui no vídeo, queria te agradecer muito, mano. É por vocês que acompanham esse conteúdo, é por vocês que gostam de assistir, que comentam, que interagem, que dão valor ao que eu faço, que ficam até o final do vídeo, que eu continuo produzindo, trazendo conteúdo de qualidade sobre o mercado de criptomoedas para vocês, tá? Então tamo junto, é só o começo, galerinha. Se inscreve aí no canal, deixa o teu like e comenta também, eu quero saber a tua opinião. Comenta, que a gente troca essa ideia aqui no comentário e monta essa comunidade maravilhosa.